Fala pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo de análise técnica semanal. Tem sorteio rolando, o livro Investidor Inteligente. Mais uma vez, sorteio, só seguir umas regrinhas, se inscreve no canal, comenta meu post no Instagram marcando um amigo lá e comenta no vídeo o que você achou da análise. Importante para eu saber se a gente segue dessa forma ou muda. O Investidor Inteligente, só o prefácio aqui com o Warren Buffett escrevendo já vale a pena. Quem não leu tem que ler, livro obrigatório esse daqui. Bom, pessoal, nossa semana, última sexta-feira foi o único dia de respiro para o Ibovespa, foi o único dia que o Ibovespa retomou ali um pouquinho e aí foi mais cenário local do que externo, a preocupação com o lockdown na Europa, a Áustria fechando, Holanda, isso assustou um pouquinho em virtude do corona, então foi o único dia de performance positiva aqui e mais preocupação lá fora, O restante dos dias a gente já sabe, Teve questão de PEC, teve questão de teto, governo, A pauta mais Brasília e menos Ibovespa, que eu comentei na live ali dos assinantes, na verdade, porque a gente está colocando muito no preço, um cenário macro, um cenário político, o travamento, uma judicialização, das pautas menos importantes, a gente pode falar assim, do que aquelas do início do ano, sejam privatizações, sejam reformas administrativas, isso ficou de lado. Então, mais Brasília e menos Ibovespa, porque a gente exige um prêmio maior de risco para os ativos, e isso não está conversando com o fundamento, com o lucro das empresas. Fechamos o terceiro tri, crescimento ali de lucro líquido, numa amostra que eu fiz, 140% maior do que o ano de 2020, por exemplo. Mas vamos lá, sem mais delongas, a análise do Ibovespa na tela. Ibovespa, que a gente está vendo, na realidade, é uma tendência de baixa, a gente já sabe isso. Temos um suporte aqui em 102 mil pontos, essa é a última parada, 102 mil, abaixo dos 102 mil, a gente vai buscar um ponto redondo que é o 100 mil, e aí abaixo dos 100 mil pontos apenas 93 mil pontos, E aí eu coloco algumas questões ali que vão fugir do gráfico e talvez por isso entrou um fluxo comprador na sexta, o suporte eventualmente foi respeitado e vale a gente falar, na verdade, agora de resistência, que é o 105 e depois 107 mil pontos. São essas as resistências para cima, são bastante significativas. 105 mil pontos, vale lembrar que é o ponto a partir do qual, quando rompido, a pandemia assolou os mercados, e no retorno a mesma coisa, A gente testou novamente 105 mil pontos, corrigimos para os 93. Então a gente está num momento de bastante importância, obviamente eu vejo como um cenário muito diferente daquele lá atrás, mas a resistência 105 é bastante relevante no curto prazo. Acima dela, 107, também muito relevante, mínimas recentes. A gente comentou aqui no canal, esses pontos de resistência eram 107 mil pontos, vale a gente ficar de olho, Particularmente, acho que um cenário de retomada para a semana, do ponto de vista técnico, os 103 mil pontos está encostando na linha de baixa do canal e o movimento tem sido descendente, só que dentro de um canal de baixa. Chegamos aqui, um repique de preços até 105 mil pontos, do ponto de vista técnico, é o racional que a gente segura para essa semana. Vamos lá para o nosso primeiro papel, Vale, a volatilidade do minério, seja quedas de 5%, sejam altas de 5%, tem feito, como a gente já ressaltou aqui, esses movimentos aqui de gaps, onde preços de compradores e vendedores não se encontram, Isso aqui ainda é uma tendência de baixa para Vale, ela está corrigindo o canal de tendência de baixa, a preocupação, óbvio, com retomada econômica afeta os preços. No curtíssimo prazo, a gente tem uma resistência extremamente relevante aqui, que são os R$ 64, Esse foi o preço de fechamento da Vale na sexta-feira, vale a gente se atentar. Acima disso, a região de gap, que é uma resistência, corrobora com uma resistência importante aqui. Caso cumprida o preenchimento dessa resistência, a gente pode, eventualmente, o cenário extremamente positivo para a semana, R$ 68, não seria um alvo pouco provável de ser alcançado do ponto de vista técnico. Antes disso, a gente tem, obviamente, os 65 aqui, como também uma resistência ali intermediária, Então, vamos se atentar, esses são os pontos ali, dando o zoom no gráfico, olhando a última semana, as últimas semanas de Vale, são os preços para a gente se atentar. Vamos direto para o varejo agora, Magazine Luiza, o varejo que apanhou, Essa semana foi mais uma semana de bastante questionamento sobre varejo, A gente reflete isso aqui no gráfico, com quedas aqui consecutivas, 4 dias de quedas consecutivas
e um candle aqui que possivelmente, né, o martelo invertido, né, tem essa característica de possibilitar uma reversão, né, ou pelo menos uma desaceleração dessa tendência de queda. Não é para menos, né? A gente saiu dos 12,50 em Magazine Luiza, a gente foi buscar os 8,90 ali, né, como um suporte imediato, né? Então qualquer posição de compra é contra a tendência, o stop tem que ser muito curto, 8,80, 8,70, né? Repique de preços, poderia buscar esse último fundo aqui, né, na região dos R$11, seria um racional, né, voltando um fluxo comprador. É um tipo de operação que eu não gosto de fazer, né, entrar ali contra a tendência, achando que é o fundo do poço, né, que a partir dali o papel recupera. Não é a forma como eu gosto de operar no curto prazo, mas existe essa estratégia, a gente tem que estar atento. 8,90 suporte, R$11 resistência, e chama atenção um pouco o candle martelo, né? No final de uma tendência de queda, ele pode indicar uma reversão. A gente não pode esquecer que está vindo Black Friday e Natal aí e muda o jogo para os números de varejo, né? Então, se atentando nesses pontos, gerenciando o risco, dá para operar também no curto prazo. Vamos para a VEG agora, né? Parece que de querida a odiada. A VEG que tem corrigido, né? No curto prazo tem um canalzinho de baixa aqui, né? Isso é a partir de 18 de outubro, mais ou menos, né? A gente está falando por aqui. Porém, no longo prazo, né, a gente tirando o zoom do gráfico, obviamente para mostrar aqui na tela com sentido não faz tanta, a gente vai ter que mostrar só um pedacinho, isso aqui é uma tendência de alta de longo prazo, né, com topos e fundos ascendentes, aqui é um suporte relevante, 34, aqui é um suporte também, perdão, relevante em 35, e essa linha de tendência de alta tem sido respeitada no longo prazo para a VEG, né? Fato é que os últimos pregões, né, perdeu a média móvel de 200, o cenário ficou ruim, a gente se atentou a isso, discutimos, né, os R$37 que continua sendo relevante, só que agora como resistência imediata, né? Acima disso a gente vai buscar os 38, né? Então VEG tá fácil de decorar os pontos, né? 34, 35, 37, 38, né? Óbvio que os 34, né, daqui estão longe, né? Os 35 servem sim de suporte imediato. Acima do cenário positivo, né, para bolsa compradora, acima disso a gente busca os R$37 primeiro e aí só então para buscar R$38, né? Os R$38 são justamente outros fundos importantes e recentes do papel. Petrobras agora, né? No gráfico a gente tem o nosso suporte aqui em 25, né? Há muito tempo desenhado e espesso justamente para denotar a relevância desse suporte, né? A gente praticamente encontrou com ele na última semana, né? O fechamento ali num candle chamado Doji, né? Essa estrelinha aqui, que em japonês Doji é uma estrela, preço de fechamento e abertura muito próximo ou idêntico, né? Se a gente seguir a definição do livro ali, da bibliografia técnica, né? Isso indica certa indefinição do mercado, né? Então, é mais um teste de suporte com um doji importante, né? Vale uma relação risco-retorno para compras aqui, ao meu ver, né? Do ponto de vista técnico. Repique de preços levaria aqui ao teste do último topo, na região de 27,10. Só então, né, se rompido, aí a gente vai buscar ali a máxima histórica praticamente nominal, né, em R$30. Acho que o cenário pouco provável agora, né, petróleo um pouco mais volátil. Vale lembrar que Petrobras vai distribuir um dividendo absurdo, né? Petro e Vale somadas eu estimo ali em 130, 140 bilhões, né, de dividendos. O dividend yield vai lá para cima, né, vai explodir. Então, do ponto de vista do acionista que vai receber isso ali, está feliz da vida. A gente não pode desconsiderar isso, apesar do cenário, né, de ingerência política, de interferência estatal e o prêmio de risco que é exigido, né, na Petrobras. Eu brinco, né, que se fosse na Dinamarca, a Petrobras valeria 35 tranquilamente. Suzano, a gente falando de commodities, né, e bolsa brasileira não recuperando, não indo em linha, pelo menos com os nossos emergentes, né, me espanta um pouco, né? O cenário ali para a celulose parece ser um pouco mais estável, demanda muito da China, obviamente, né, e isso traz volatilidade para o papel. No curto prazo, né, a última semana foi positiva para a Suzano, né? Eu nem atrelo tanto a questão de dólar, né, mas sim de um suporte relevante que a gente tem falado aqui na região de R$48, R$49, são pontos relevantes de suporte, né? Suzano, ao meu ver, ali é muito barato, tem um projeto bacana em andamento, né? De longo prazo, me parece querer romper aqui a resistência imediata, né? Que são os 53,50, R$54, a gente já falou dessa resistência aqui, já fez um teste, né? Entrou uma força vendedora aqui, o pavio
do último candle denota isso, obviamente, e aí acima disso é só o 57, né? Resistência relevante que a gente tem desenhando aqui há muito tempo. Notre Dame intermédica, vamos lá, né? Depois de perder uma consolidação de preços ali que tinha como suporte os R$ 81 e agora são resistências, né? Testou a média móvel de 200 períodos em 70 e 70, resistência relevante, né, no curto prazo. Repique de preço faria esse movimento de preços, né, para buscar 77 e 70, né, no curto prazo e um suporte aqui na região de R$ 70, né? Caso perdido o suporte, a gente vem buscar esse outro fundo aqui em R$ 64. Me parece um cenário de retomada ali, de repique de preços e buscar a resistência imediata em 77,70 para essa semana. Bradesco, a gente falou bastante, acho que de fundamento, né, nos últimos vídeos aqui, questões de PDD, bancos, não vou entrar tanto no mérito, né, se você quiser ver fundamento de Bradesco, comentei lá nos outros vídeos já, mas de fato, né, tá chato operar esse papel, né, na verdade, se a gente falar, porque o papel não vai para lugar nenhum, né. Temos suporte relevante em 19,05 e uma resistência imediata aqui em 20,80, né, é um ponto relevante, né? Bastante candle aqui, preço de abertura e fechamento praticamente igual, sobra um monte de pavio, né? Uma briga, uma indecisão entre compradores e vendedores. Para análise técnica a gente tem que observar com bastante atenção, né? Ou vai prevalecer o fundamento e a gente tem o rompimento dessa resistência, ou de fato a movimentação de preços, né? A exaustão desse movimento comprador pode ocorrer e a gente vai testar novamente o suporte em R$ 19. B3, nossa bolsa brasileira, a correlação dos preços, né, do papel está muito correlacionada com o do Ibov, né? Infelizmente aumentou o número de investidor, aumentou o número de produto, teve fusões importantes, aquisições importantes, porém o canal de baixa prevalece, né? Mais um gap aqui que foi em virtude de fatos relevantes, né? E desenhamos aqui um novo canal de baixa, né? Temos os R$ 13 como resistência imediata. Se rompida, a gente poderia buscar um repique de preços para a região de R$ 14, né? Acho pouco provável, uma operação contra a tendência, a gente não pode descartar isso, né? Temos médias móveis que dão suportes, né, imediatos aqui em 12,39, um suporte mais relevante seria o 11,63, né, projetando a continuidade do canal de baixa para B3. Ambev, né, após a divulgação do resultado, com volumes ali expressivos, né, máximas dos 12 meses, a gente testa a resistência dos 18,12, corrige para um suporte da média curta em 17,27, né? Se perdido esse suporte na próxima semana, né, a gente vem testar 16,27, o gap aqui do balanço, acho pouco provável, né, uma desvalorização tão intensa de Ambev assim nessa semana. A gente tem que lembrar, né, que aqui no 17,40 a gente tem um topo relevante, isso reforça, né, a região de 17,27, 17,40 como pontos importantes de suporte, né? Um repique de preço levaria até o último topo, 18,12. Itaú, né, compondo um peso relevante de bancos no Ibovespa, junto com commodities, né, outro papel que não vamos nos atentar tanto aos fundamentos, temos falado bastante sobre o desconto, né, de longo prazo, mas temos um suporte relevante em R$ 22, né? Isso nos indica que, se respeitado para essa semana, né, um repique de preços até a média curta, 27 e 20 é bem provável, temos também 23,80, né, média móvel de 34 encontrando com a média móvel de 200, né, uma resistência relevante, e aí a gente deixa aqui como referência, né, essa resistência, né, linha mais grossa ali para mostrar a importância dessa resistência em 24,50, né? Acho pouco provável que a gente alcance esse preço também nessa semana. Concluímos a análise dessa semana. Não esqueça de deixar o comentário no vídeo, se inscrever no canal para concorrer ao livro, né? E marcar um amigo no post do Instagram com a foto desse livro aqui. Acho muito bom, vale muito a pena, Investidor Inteligente, Benjamin Graham. Só o prefácio aqui, Warren Buffett, Armínio Fraga, já vale a pena. Se você gostou também da análise, comenta nos comentários, me deixa a sua impressão para a semana, o que você achou da análise, e eu espero te encontrar no próximo vídeo.